e que o teu Espírito nesse momento esteja trabalhando em cada vida que aqui está, esteja preparando-nos para receber a tua palavra. E pedimos isso em nome do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, há uma história de um pai. Era um fazendeiro e ele tinha o costume, o hábito de todo dia colocar os seus filhos para ir dormir por volta das 10 horas da noite. Ele colocava os filhos na cama e depois ele ia tomar um café. E logo quando ele terminava o café, ele saía pela sua casa e ficava olhando todas as portas e todas as janelas para ver se elas estavam trancadas. Aí depois de fazer isso, ele voltava para o quarto dos seus filhos e falava o seguinte: meninos, está tudo trancado, agora vocês podem dormir. Meus irmãos, guardem essa história. A mensagem que eu pretendo trazer nessa noite, ela é um alerta do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela é um alerta para nós que somos filhos de Deus. Um alerta para que nós possamos nos lembrar da maneira como Deus deseja que nós possamos viver aqui nesse mundo. E meus irmãos, nesse mundo todos nós corremos riscos. Assim, muitos riscos que nós corremos por aqui, enquanto aqui nós vivemos. Dentre tantos, nós podemos citar um risco que é chamado de mundanismo, que é quando nós deixamos que a mentalidade desse mundo moderno, o modo de vida desse mundo, possa adentrar nas nossas vidas, possa adentrar nas nossas igrejas. E uma característica desse mundo é a valorização do ter, em detrimento do ser. Então, nós podemos correr o risco de querer parecer com esse mundo, um mundo que valoriza o ter, um mundo que valoriza a riqueza, um mundo que valoriza as posses, um mundo que valoriza a conquista. E meus irmãos, muitos que tentam viver dessa forma nesse mundo acabam sucumbindo diante do tempo que gasta para conseguir obter essas coisas, para conseguir a aprovação desse mundo. Muitos sucumbem por causa da energia que eles colocam para conquistar cada vez mais e mais e mais. E muitos, com isso, vivem ansiosos para ter uma boa imagem para esse mundo moderno. Com isso, muitos caem na armadilha da ansiedade e passam a concentrar sua atenção em obter essas coisas ao ponto de ficarem oprimidos, ao ponto de ficarem obcecados pelas coisas que pertencem exclusivamente a essa terra, para coisas que pertencem exclusivamente a esse mundo, e com isso esquecem de si, esquecem do que é mais importante, esquecem das coisas de Deus, esquecem da realidade espiritual. Talvez aqui entre nós não tenha ninguém que tenha essa obsessão de querer ter sempre mais. Talvez não tenhamos ninguém aqui entre nós que é seduzido pela valorização do ter. Talvez você não busque isso. Contudo, meu irmão, minha irmã, uma coisa que é certa é que todos nós estamos buscando algo na nossa vida. Todos nós temos objetivos na vida.
Alguém pode estar buscando uma casa nova, ou quem pode estar buscando um carro novo, uma valorização do seu trabalho. Enfim, meus irmãos, todos nós estamos buscando algo. E eu ressalto que isso não é condenado na Bíblia. Deus, Ele não condena que nós possamos ter nossos sonhos, Ele não condena que nós tenhamos as nossas metas, que nós possamos planejar meios de alcançar os nossos objetivos. Ele não nos condena por isso. E na verdade, o crente, ele deve ser aquele que mais se empenha na conquista dos seus objetivos. Porém, uma coisa é certa, até aqui nessas coisas boas que nós almejamos ter, nós podemos também cair na armadilha da ansiedade e ficar oprimido por essas coisas quando os nossos planos não estão acontecendo daquela forma que nós desejamos. Podemos com isso ficar oprimidos, porque as coisas não estão andando como nós queremos. Podemos ficar ansiosos. E dentro disso, meu irmão, minha irmã, meu objetivo nessa noite é mostrar que nesse mundo esse em que nós temos nossos sonhos, mundo esse que nós temos nossos planos, nesse mundo nós não podemos viver ansiosos. Nós não podemos deixar que a ansiedade destrua a nossa alegria de viver. Uma coisa, meus irmãos, é certa: não é da vontade de Deus, não é da vontade de Deus que a sua igreja, que nós que somos os seus filhos, possamos viver uma vida de constante ansiedade. Não é essa a vontade de Deus para as nossas vidas. Não é a vontade dele que você encare cada dia com preocupações, com temor, com apreensão. Deus, Ele não nos criou para isso, meus irmãos. Ele não nos criou para uma vida de ansiedade, uma vida de preocupações. Ele nos criou para muito mais. Ele nos criou para que possamos gozar plenamente a vida cristã. Paulo, ele também fez uma importante advertência quanto a esse tema da ansiedade. Notem que a ansiedade não é um problema do mundo moderno. Já naquela época de Jesus Cristo, já na época dos primeiros cristãos, era um problema que precisava ser combatido pela igreja. E Paulo veio falar para a igreja de Filipos. Ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Portanto, meu irmão, portanto, minha irmã, uma marca do crente é que ele deve ser uma pessoa, um homem, uma mulher, que não é caracterizado por viver uma vida de ansiedade. E nesse texto de Lucas, nós vemos Jesus nos dizer algo muito importante a respeito da ansiedade. Jesus aqui ele nos diz que a ansiedade é inútil. Pense bem nisso. A ansiedade é inútil. Em nada ela pode acrescentar à nossa vida. Em absolutamente nada a ansiedade pode acrescentar à nossa vida. Muito pelo contrário, a ansiedade ela pode tirar da nossa vida. Max Lucado, o famoso escritor cristão, ele diz que a ansiedade é como se fosse uma chuva de meteoros do tipo: e se? E se eu não fechar aquela venda? E se eu não entregar aquele trabalho? E se eu não conseguir comprar aquela roupa? Lucado continua dizendo que a ansiedade e o medo, eles fazem parte da mesma família. São sentimentos que, na visão de Lucado, são primos. Porém, há uma diferença grande entre medo e ansiedade.
sentimento que diz, vai embora. E a ansiedade é um sentimento que diz, e se? Vocês vão entender melhor isso. O medo resulta em fuga, o que por vezes é necessário. A ansiedade, por sua vez, me mergulha no estado de inquietudes, num estado de incertezas por algo que ainda não aconteceu e que, sinceramente, é bem provável que nunca irá acontecer. O medo faz você fugir quando, por exemplo, você vê uma cobra no jardim da sua casa. Esse é um sentimento bom. A gente vê uma cobra, ela está ali na nossa frente. O medo faz com que a gente dê um passo atrás para evitar que tenhamos problemas mais para frente. Porém, a ansiedade é diferente. A ansiedade, ela fala para a tua mente: nunca mais passe por aquele jardim. Nunca mais na tua vida ande por aquele jardim, porque pode ser que ali tenha uma cobra. Veja uma sutil diferença do medo e da ansiedade. O medo vê o problema real e pede para você dar um passo atrás. A ansiedade fica criando medos que não existem na realidade e que provavelmente nunca irá existir, mas ela lhe restringe, ela faz com que você fique preocupado por algo que não existe, por algo que não é real. Jesus Cristo, ele fala para a sua igreja para não viver ansiosos por coisa alguma. E por que ele fala isso, meus irmãos? Porque Jesus Cristo nos ensina para não vivermos ansiosos por coisa alguma. Jesus, ele faz isso, meus irmãos, ele nos ensina isso, porque em primeiro lugar, a ansiedade em si, ela não é um pecado. A ansiedade em si não é um pecado, mas ela pode nos levar a pecar, porque a ansiedade pode fazer com que nós deixemos de confiar em Deus, que é o nosso provedor, que é o nosso sustentador, que é aquele que cuida de nós. Por isso Jesus, ele pede para nós não vivermos uma vida de ansiedade, porque a ansiedade pode provocar em nós o pecado da incredulidade, o pecado da incredulidade na providência de Deus. Não é à toa que Jesus chama os homens e mulheres de ansiosos, os homens e mulheres ansiosos de homens e mulheres de pouca fé. Parece que o que Jesus está dizendo é que você está ansioso porque você não confia no meu Deus, você não confia no seu Deus. Parece que era isso que Jesus estava ensinando para os seus discípulos, quando ele proferiu o famoso sermão da montanha. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus está repleta de versos que falam da inutilidade da ansiedade. Lá no Salmo 29, versículo 6, o salmista, ele nos diz o seguinte: ele diz que nós, homens, somos como sombras que se movem, e as nossas inquietações, as nossas ansiedades não dão em absolutamente nada. E lá no Salmo 127, versículo 2, o salmista nos diz: é inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, e se preocupar ansiosamente em conseguir o alimento. Veja uma característica desse homem registrado nesse salmo. O salmista aqui diz: é inútil trabalhar tanto, se acordar logo, ainda de madrugada, e ficar trabalhando até tarde da noite, e se preocupar ansiosamente em conseguir os seus sonhos, os seus objetivos, o seu alimento. É inútil tudo isso, porque Deus, ele dá aos seus amados
enquanto eles dormem. Meus irmãos, aqui nós vemos um homem que não confiava em Deus, mas confiava nos seus esforços, confiava no seu trabalho, confiava apenas em si, e não confiava na providência de Deus, não confiava na promessa de Deus que diz: eu darei aos meus amados enquanto eles dormem, enquanto eles descansam em mim, enquanto eles esperam em mim. Meus irmãos, eu não quero dizer que nós não devemos trabalhar e ficar esperando que as coisas caiam do céu. Não é isso que eu quero dizer, e nem é isso o que a Bíblia nos ensina. O que está errado, meus irmãos, é quando nós colocamos toda a nossa esperança nas nossas forças, quando nós colocamos todas as nossas esperanças no nosso trabalho, quando nós colocamos toda a nossa esperança nos políticos, por exemplo. É inútil colocar as nossas esperanças nessas coisas. Nós devemos confiar em Deus, confiar no Senhor, confiar que Ele cuida de cada um de nós. Mais uma vez eu ressalto, nós não podemos ficar esperando as coisas caindo do céu. Nós temos que fazer a nossa parte. Mas ao fazermos a nossa parte, não nos esquecemos do que é mais importante na vida do cristão, que é buscar, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Há uma história registrada lá em Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 28. Nesse texto, nós lemos Jesus Cristo chegar numa aldeia, numa cidade chamada Betânia. E quando ele chega nessa cidade, ele vai para a casa de 3 pessoas que ele amava muito: Lázaro, Marta e Maria. Jesus amava essa família. E Jesus chega na casa de Lázaro. E quando ele chega lá, Maria fica aos pés de Jesus Cristo, ouvindo as palavras de Jesus Cristo. Ela fica lá prestando reverência e adoração a Jesus Cristo. Mas Marta, sua irmã, chega para Jesus Cristo e fala: Jesus, fala por favor para Maria vir me ajudar nas tarefas da casa, nos afazeres da casa, porque desde que tu chegou, ela só fica aos teus pés. E Jesus olha para Marta e fala: Marta, Marta, tu andas inquietas com tantas coisas, no entanto, pouca coisa se faz necessário. Maria, porém, escolheu a melhor parte, e isso não lhe será tirado. O que é que Jesus Cristo queria dizer com isso? Jesus entrou na casa de Lázaro, entrou na casa de Marta, entrou na casa de Maria. Marta ficou preocupada com o fato de Jesus Cristo estar lá, e Marta queria dar um melhor mesmo. Só que para isso, ela esqueceu que o Senhor Jesus Cristo precisava apenas de um copo de água, de um prato de alimento. Jesus Cristo queria, na verdade, que eles pudessem estar aos seus pés, tendo comunhão com Ele, adorando a Ele. Não é que Marta estava errada em trabalhar, mas ela estava preocupada apenas com trabalhar, apenas com servir, e não com adoração. Serviço sem adoração, meus irmãos, serviço sem adoração, para Jesus não vale nada. Serviço sem adoração para Jesus não vale nada. Certa vez eu contei aqui nessa igreja mesmo a respeito de um marido que, quando completou o aniversário de casamento com a sua esposa, levou a sua esposa para um jantar romântico. E a esposa, quando chega no restaurante, fica feliz, grata por aquele marido ter propiciado a ela um jantar romântico. Enquanto ela olha nos olhos do marido e agradece a ele por aquilo que ele
querida, eu fiz isso apenas por obrigação. A esposa, quando escuta isso, ela não fica plenamente satisfeita. Mas se aquele marido olha para ela, olha nos olhos da esposa e fala: querida, eu fiz isso porque eu te amo. Eu fiz isso porque eu tenho prazer em estar na tua presença. Eu tenho prazer em estar contigo. Aquela mulher ia se alegrar de maneira ímpar. É assim na nossa vida cristã, quando nós estamos apenas servindo ao Senhor, e apenas servindo porque essa é a nossa obrigação, nós não estamos dignificando a Cristo. Mas quando nós servimos, adorando-o pelo que Ele é, quando nós estamos servindo e falando: Senhor, eu estou fazendo isso porque eu tenho prazer em estar na tua presença, não é só porque é minha obrigação, não, é porque eu te amo e eu quero estar contigo. Quando nós fazemos isso, tal atitude dignifica o Senhor. É um serviço com adoração. Maria escolheu a melhor parte, e aquilo não iria ser tirada dela. Maria optou por não ficar ansiosa por todas as coisas que tinha que fazer naquela casa. Ela precisava estar aos pés de Jesus Cristo, na certeza de que Ele cuida de cada detalhe das nossas vidas. A ansiedade, meus irmãos, é inútil. Em nada ela pode acrescentar às nossas vidas. E nesse texto que nós lemos, nessa passagem de Lucas, nós vemos Jesus também falar que a ansiedade é inútil, não só porque ela pode nos levar ao pecado, mas porque ela também não pode acrescentar nada à nossa vida, nada à nossa existência. Pode sim nos deixar preocupados, pode sim nos deixar rancorosos, tristes, pode fazer com que nós percamos a nossa paz. O que Jesus Cristo ele pede para a sua igreja, o que Jesus Cristo pede para cada um dos seus servos, para cada um dos seus filhos, é para vivermos uma vida totalmente livre de toda ansiedade, livre de toda preocupação. Mais uma vez eu ressalto: a ansiedade não é pecado, mas pode nos levar a pecar. E a ansiedade é um mal que pode nos afligir. Hoje nós podemos estar padecendo desse mal, sim. Hoje pode ter gente aqui que quando chegar na sua casa não vai conseguir dormir por causa desse terrível mal que é a ansiedade. Mas a mensagem do Senhor nessa noite, o que Ele pede para a sua igreja nessa noite, é que nós possamos nos lembrar das suas promessas. Promessa essa, como está registrada lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, onde o nosso Senhor Jesus Cristo nos diz: lancemos sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Nessa noite, meu irmão, lance sobre o Senhor todas as suas preocupações, todas as suas inquietudes, todas as suas ansiedades, na certeza de que Deus, Ele tem cuidado de cada um de nós. Deus, Ele cuida da minha vida, Ele cuida da tua vida. Precisamos crer nessa promessa. Ele cuida de cada um de nós. E finalizando, meus irmãos, a mensagem dessa noite, eu gostaria de voltar para a história daquele fazendeiro, aquele pai que todo dia colocava os filhos para dormir às 10 horas da noite. Todo dia ele fazia isso. Depois ele ia tomar o seu cafezinho e ia olhar todas as janelas, todas as portas da sua casa. Depois ele voltava para o seu quarto e falava para os filhos: meninos, está tudo trancado,
podem dormir agora. Nessa noite, meu irmão, minha irmã, quando você for dormir, imagine Deus dizendo isso para você. Deus dizendo isso para você, meu irmão, minha irmã. Está tudo seguro, meu filho. Está tudo seguro, minha filha. Pode dormir agora, porque eu cuido da tua vida. Fechemos nossos olhos. Deus Todo-Poderoso, te agradecemos, ó Pai, porque tu cuidas de nós. Te agradecemos, Senhor Deus, porque tu se preocupa com as nossas vidas, ó Deus. Te agradecemos porque tu és um Deus maravilhoso, um Deus que não desvia os olhos dos teus filhos, e todas as coisas, a tua palavra nos diz isso, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Ó Pai, que nós possamos descansar seguros nessa promessa, lançando sobre ti todas as nossas inquietações, todas as nossas preocupações, toda a nossa ansiedade, porque tu cuidas de cada um de nós. Te agradecemos por esse cuidado, em nome de Jesus, amém.